Hoje, meus queridos, eu vou orientá-los sobre como ouvir e discernir claramente a voz de Deus. Imagine você estar perdido em um ambiente lotado, tentando desesperadamente encontrar o caminho, mas incapaz de ouvir a voz que o guia sobre o barulho e o caos. Muitas vezes é assim, queridos, que nos sentimos quando estamos tentando ouvir a voz de Deus em nossa vida. Estamos cercados por tantas distrações, tantas vozes concorrentes, que pode ser difícil discernir qual delas é verdadeiramente do Senhor. Então hoje quero explorar, juntamente com você, como você pode ouvir a voz de Deus claramente. Vou compartilhar, queridos, com você 3 poderosas perspectivas que o ajudarão a desligar o ruído e sintonizar a voz do nosso Pai Celestial. Também farei uma oração poderosa juntamente com você, no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. Também, queridos, deixarei uma pergunta no final do vídeo. Responda, queridos. É muito importante para o canal. A pergunta, ela está na mensagem. Sabe, no livro, queridos, de Jeremias, encontramos uma linda promessa de Deus. Jeremias, capítulo 33 e o versículo 3 diz: clame a mim, e eu responderei, e revelarei a você coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Deus, queridos, Ele está nos convidando aqui a buscá-lo e procurar a sua voz. E Ele promete nos responder e revelar coisas maravilhosas e poderosas para nós. Mas como fazemos isso? Como ouvimos sua voz claramente em meio a todo o barulho e confusão da vida? Vamos explorar juntos e aprender 3 maneiras, queridos, práticas, bem práticas, de ouvir a voz de Deus com clareza. Número 1. Cultive, queridos, um coração receptivo. A primeira chave, queridos, para ouvir claramente a voz de Deus é cultivar um coração receptivo. No Evangelho de Mateus, Jesus, ele conta a parábola do semeador, onde ele compara nossos corações a diferente tipo de solo. Mateus, capítulo 13 e o versículo 3 ao 9, nos ensina que a semente, ela representa a palavra de Deus. E os diferentes tipos de solo representam, queridos, a condição do nosso coração. Se nossos corações, queridos, forem endurecidos, superficiais e sufocados, teremos, com certeza, dificuldade em ouvir e receber a voz de Deus. Para cultivar, queridos, um coração receptivo, precisamos priorizar o nosso relacionamento com Ele acima de tudo. Devemos buscar a Deus de todo o coração. Também devemos estar dispostos a renunciar a nossas próprias agendas e ideias e estar abertos à vontade de Deus em nossas vidas. Quando fazemos de Deus, queridos, a nossa prioridade máxima e nos abrimos para a sua vontade, criamos um solo fértil para que a sua voz crie raízes em nosso coração. Número 2, queridos, pratique o discernimento espiritual. A segunda chave para você ouvir a voz de Deus claramente é praticar o discernimento espiritual. Em 1 João capítulo 4
e o versículo 1, nós lemos: Amados, não creais em qualquer espírito, mas provai se o espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. O apóstolo João, ele nos lembra, queridos, da importância do discernimento entre as vozes espirituais, para não sermos enganados por falsas mensagens. Para cultivar o discernimento espiritual, amados, devemos estar constantemente em oração e sintonizados com o Espírito Santo. Eita Deus! Devemos estudar a palavra de Deus e estar familiarizado, queridos, com seus princípios e promessas. Também devemos buscar o conselho dos pastores espirituais, maduros e dedicados à palavra de Deus, que possam nos orientar e nos ajudar a discernir a voz de Deus em meio às muitas vozes que encontramos em nossa caminhada espiritual. Quando praticamos o discernimento espiritual, então somos capazes, queridos, de distinguir entre a voz de Deus e as vozes do mundo, permitindo que a sua verdade e sabedoria guiem nossas decisões e nossas ações. Finalmente, queridos, chegamos no número 3. Confie na paz de Deus. A terceira chave para você ouvir a voz de Deus claramente é confiar na paz que Ele nos dá. Em Filipenses capítulo 4 e o versículo 7 diz assim: a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Deus, Ele guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. A paz, queridos, de Deus é o sinal poderoso de sua presença e direção em nossa vida. Quando buscamos a voz de Deus, queridos, e seguimos o seu caminho, Ele nos enche com a sua paz, que excede todo o entendimento. Essa paz, ela nos orienta, ela nos tranquiliza e confirma que estamos caminhando na vontade, queridos, de Deus. Portanto, amados, ao tomar decisões importantes em sua vida, lembre-se de buscar a paz de Deus como um sinal de sua orientação. Para você ouvir a voz de Deus claramente, devemos cultivar um coração receptivo, praticar o discernimento espiritual e confiar na paz de Deus. Ao seguir essas chaves, você será capaz de sintonizar e discernir a voz do nosso Pai Celestial, mesmo em meio ao caos e confusão do mundo. Agora, queridos, eu quero orar uma poderosa oração junto com você. Querido Deus, Pai Celestial, é em nome de Jesus que eu peço que Tu guie e nos ensine a ouvir a Tua voz claramente em nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, a cultivar corações receptivos, a praticar discernimento espiritual e a confiar na Tua paz, que excede todo o entendimento, Pai. Que a Tua voz, ela seja a nossa direção, a nossa luz, o nosso guia em todos os momentos, Pai. Nós Te louvamos, Te glorificamos e Te engrandecemos por nos amares e nos guiares em todas as coisas. É em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo que eu oro, Pai, e entrego agora tudo em Tuas mãos. João, capítulo 14 e o versículo 26. Abra agora o seu coração. Deixa Deus
falar com você. A palavra do Senhor diz assim: mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho dito. Você, queridos, fica desesperado quando algo na sua vida sai totalmente do seu controle. Se, por exemplo, a sua fonte de renda, ela de uma hora para outra cessar ou diminuir drasticamente. Qual é, queridos, a sua reação? Estamos vendo isso, queridos, atualmente bem de perto. Não é mesmo? Veja comigo o exemplo na Bíblia, queridos, de um personagem chamado Jó. Todos nós o conhecemos. Jó, ele era um homem exemplar, temente a Deus e próspero em todos os aspectos de sua vida. Porém, em um momento de provação, Jó perdeu tudo o que possuía. Perdeu sua família, sua saúde e seus bens materiais. Mas mesmo, queridos, diante de tantas adversidades, Jó se manteve firme em sua fé. Ele confiou que Deus faria todas as coisas se restaurarem em sua vida. Nós, queridos, somos humanos. Então, num primeiro momento, a preocupação ela pode vir bem forte. Mas se estivermos com o nosso interior fortalecidos, com a consciência, queridos, de que Deus, Ele cuida de cada um de nós, a preocupação, ela durará pouco tempo. Nós, queridos, sempre teremos duas ou mais formas de observar uma mesma situação. Vou apenas falar sobre duas opções desta situação. A primeira, ficar extremamente ansioso com o fato de ter perdido a sua segurança ou a estabilidade financeira, e isso de tirar, roubar a sua paz. Segundo, pensar assim: bom, isso aconteceu comigo, mas eu sei que Deus, Ele não falha na sua aliança de cuidado para comigo e com a minha família. O que eu posso aprender com tudo isso? Você, queridos, não tem nenhuma garantia sobre não passar por mais crises em sua vida. Porém, em todas elas, o Espírito Santo, Ele te dará estratégias novas e uma nova saída. Você crê, queridos? Para os filhos de Deus, existe sempre um oásis, queridos, no meio do deserto. Por isso, nesses dias, queridos, de dificuldades, de desespero, tenha mais comunhão com Deus. E ative, amados, a sua sensibilidade ao Espírito Santo. Você é filho do Criador, ou seja, do Deus que cria todas as soluções. E Ele te capacita com criatividade para vencer qualquer barreira, inspirado pelo Espírito dele. Não fique, queridos, preocupado. Concentre os seus pensamentos no amor de Deus, na sua grandeza e fidelidade. Não aceite a pilha do inimigo de te deixar perdido e estressado. Não, queridos. Acalme o seu coração para que brote do seu interior a direção que Deus quer te dar. E enquanto isso, louve, exalte, adore a Deus, apesar de tudo. Pois Ele jamais deixará faltar, queridos, qualquer coisa para os seus. Deus, queridos, Ele está contigo, sempre. Ore a Ele agora, queridos, e peça para que Deus supra suas necessidades. Pai, eu te agradeço
por ser o meu provedor, por cuidar de todas as áreas da minha vida. Sei que o Espírito Santo está sempre comigo, Senhor, me guiando, me consolando e me dando as estratégias necessárias para que eu enfrente qualquer situação, mesmo diante, Senhor, das adversidades e as incertezas. Eu escolho confiar em Ti e na Tua fidelidade. Senhor, acalma o meu coração e a minha mente, para que eu possa ouvir a Tua voz e seguir as Tuas orientações. Que a Tua paz, que excede todo o entendimento, encha o meu ser e me capacite a louvar a Ti, Senhor, em meio às dificuldades. Eu declaro hoje, Senhor, a minha vitória em todas as circunstâncias. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha segurança, Tu és a minha paz que eu preciso em meio às tribulações. Então, Pai, que a Tua graça e o Teu amor se manifestem de maneira sobrenatural em minha vida, me fortalecendo e me dando esperança. É isso que eu lhe peço, em nome do Teu Filho, o Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, queridos? Na crise, no desespero, o Espírito Santo, Ele apontará a você o melhor caminho. Que Deus o abençoe com as mais ricas bênçãos.